Nós estamos de volta na entrevista com Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras. Gabrielli, vamos falar um pouco sobre pré-sal. Qual é o significado estratégico da Petrobras? É a única operadora das áreas ainda não licitadas do pré-sal. E pergunto se essa é uma decisão definitiva. Olha, o pré-sal é uma área de exploração de petróleo nova, mundialmente nova. O pré-sal é uma área extremamente grande que vai do norte de Santa Catarina ao sul do Espírito Santo. Nós temos nesta área uma concentração de atividades em exploração no pós-sal, não no pré-sal, na Bacia de Campos. Nessa Bacia de Campos nós temos uma infraestrutura montada. Quem montou essa infraestrutura foi a Petrobras. Essencialmente quem montou essa infraestrutura de trabalho foi a Petrobras. Na Bacia de Santos, essa infraestrutura precisa ser montada. Quem está montando essa infraestrutura é a Petrobras. Nós temos dessa área 28% já concedidos, 72% a serem concedidos ou partilhados se a partilha de produção for confirmada no Senado depois de passar pela Câmara de Deputados. Isso significa, portanto, que nessas 72% das áreas, se você tiver um operador único, você tem mais eficiência na montagem da infraestrutura, porque o operador ele permite, portanto, otimizar a montagem da infraestrutura, adequar essa infraestrutura de utilizar em diferentes áreas dessa região, de tal maneira que você possa potencializar a rapidez e o custo desta montagem. Portanto, eu acredito que a operador único tem uma razão econômica importante para o desenvolvimento do pré-sal. Se vai ser assim ou não, isso vai depender exclusivamente do Congresso Nacional. O projeto de lei está no Congresso Nacional, está em discussão na Câmara, vai ao Senado, e o Congresso, depois de votado, aí depois de ter a decisão final. Agora, e as outras áreas onde há compartilhamento, Gabriel? No pré-sal, na exploração do pré-sal. Também nessas áreas vai haver compartilhamento. O fato da Petrobras ser operadora única não quer dizer que ela será única, porque o processo de partilha vai ter um processo licitatório. Sobre os 30% da Petrobras não tem licitação, mas sobre os 70% vai haver uma licitação. E essa licitação vai atrair empresas, e as empresas estão demonstrando muito interesse, principalmente as maiores empresas de petróleo do mundo, de participar, porque o pré-sal é realmente a melhor fronteira exploratória do mundo nesse momento. As descobertas já realizadas, quer dizer, em fase de avaliação, se não me engano, são 4 áreas, né? Não estou enganado. Nós fizemos 47 poços exploratórios na área do pré-sal. Dos 47 poços, nós achamos indícios em 41 deles. Fizemos 13 poços em áreas especificamente voltadas para encontrar petróleo no pré-sal. Nesses 13, nós encontramos petróleo em 13 deles. Portanto, o sucesso exploratório é fantástico nessas áreas. O índice muito alto, muito elevado. Agora, nas 4 acumulações que você está se referindo, que são Tupi, Iara, Guará e o Parque das Baleias, que são 4 acumulações grandes, que nós já identificamos volumes, nós podemos dizer que nessas 4 áreas nós temos entre 10 e 16 bilhões de barris de petróleo recuperável. O petróleo recuperável é diferente de reservas apenas pela inexistência de equipamentos para produzir. O conceito de reserva é o óleo recuperável quando você já está montando a capacidade de produção. Portanto, transformar óleo recuperável em reserva é uma questão de alguns anos de montagem do sistema de produção existente. Agora, o que isso se traduz? Do ponto de vista, quando é que a produção, aqui não é o técnico que evidentemente questiona, mas o cidadão comum, quando é que ele pode imaginar que a Petrobras terá o petróleo do pré-sal? Em quanto tempo? Nós já temos, nós estamos produzindo de 10 a 15 mil barris por dia em Tupi, no teste de longa duração, estamos produzindo de 10 a 15 mil barris por dia em Jubarte, no Espírito Santo, então já estamos produzindo no pré-sal. Nós vamos até 2020, até 2013, nós devemos ter alguma coisa em torno de 220 mil barris por dia de produção diária, produção por dia 220 mil barris, e em 2020 nós estamos esperando 1.800.000 barris por dia do pré-sal. Esse número é muito importante porque a Petrobras levou 53 anos para produzir os primeiros 1.800.000. Está pretendendo nos próximos 11 chegar o dobro da produção que levou 53 anos. Com pré-sal. Agora, houve aí nestas negociações com os estados algum atrito de ordem política. Eu me lembro recentemente do governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro, numa reunião, ao término de uma reunião em Brasília, protestar com veemência em relação a uma decisão do governo
na separação, na definição dos percentuais que caberiam, estou aqui de uma maneira resumida, caberiam a cada estado. E ele até se associou, vamos dizer, nesse protesto ao governo do estado do Espírito Santo. O que de fato ficou regulado, acertado, ajustado do ponto de vista da participação dos estados no pré-sal, Gabriel? Olha, na versão que foi aprovada na Câmara, que falta ainda concluir, porque tem uma emenda pendente, que é exatamente sobre redistribuição de royalties, esse é um tema muito polêmico, muito, digamos, aquecido. Bem aquecido. Do ponto de vista da Petrobras e das empresas que produzem petróleo, né, isso é indiferente, porque as empresas pagarão os 15% para as áreas a serem partilhadas e os 10% das áreas já concedidas. Então elas pagarão o mesmo percentual. Precisa saber qual o percentual sobre esse percentual. O problema é que a distribuição, porque a quem também está definido, elas pagam a União, isso está definido. Então, para as empresas é indiferente, essa discussão é indiferente para as empresas. O que acontece é que esse recurso tem regras de redistribuição entre a União, e a União aí significa ciência, tecnologia, marinha e a própria União, e os estados e municípios. Então essas regras aqui estão em discussão, ou seja, essencialmente a regra é uma regra de discussão de como a Federação Brasileira irá se apropriar das diferentes parcelas desse royalty. Eu queria lembrar, no entanto, que a proposta que o governo faz de partilha de produção envolve um volume de recursos extremamente alto, porque, diferentemente da concessão, na partilha, parte do lucro da atividade petroleira vai para o Fundo Social, diretamente para o Fundo Social. E esse Fundo Social ele vai ser redistribuído em usos de programas que vão atingir todos os estados brasileiros, com prioridade para as áreas mais pobres e para as áreas mais carentes do país. Portanto, o governo, ao propor o sistema de partilha, ele está propondo capturar para um Fundo Social a maior parte da renda, do lucro do petróleo e, ao mesmo tempo, a redistribuição do royalty, que é custo da produção de petróleo. Mesmo assim, é uma briga, eu diria, feroz, né? Aqueles que são os estados produtores, a meu modo de ver, é mais do que justo que pleiteiem uma participação mais expressiva sobre os royalties. Aqui todos os estados agora querem participar, mesmo aqueles que nem remotamente estão participando de qualquer tipo de programa de exploração de petróleo. O Fundo Social que você se refere é uma forma de contemplar principalmente esses estados, região norte e nordeste do país, que tem uma necessidade social mais evidente, mais clara em educação, em saneamento, em saúde principalmente. Eu acho que esse caminho pode ser o caminho a sanar e a encontrar aí um voto positivo de confiança desses estados, né? Eu falei aqui enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, para nós é indiferente. Agora, como pessoa física, eu acho que é justo que os estados queiram uma melhor redistribuição do recurso do royalty, porque o grau de concentração que esse royalty tem para os estados confrontantes, para os estados ditos produtores, é muito alto. Então, como o volume de royalties será muito grande, eu acho que é justo que haja uma redistribuição maior para os outros estados. Mas isso que está falando aqui é a pessoa física e não a pessoa jurídica. Mas o governador Paulo Arthur, o governador Celso Cabral, assiste no programa. Mas o governador Paulo Arthur, o governador Paulo Arthur, por exemplo, fez uma lei estadual muito interessante para a redistribuição no âmbito interno do Espírito Santo do recurso do royalty, que ele redistribui isso para, inclusive, ampliando a participação dos municípios dentro do Espírito Santo que não tem atividade diretamente ligada à petróleo. Nem estão na costa, né? Exatamente. É fato. Bom, na segunda-feira a gente vai ver a reação dos dois aí. Bom, no próximo bloco nós continuamos a entrevista com o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Fique ligado, seu Business volta já já.